Pastores que pensam com a cabeça de baixo. Aqui a verdade é na lata. Uma coisa que a gente precisa entender é que a igreja, ela não deve aceitar esse tipo de comportamento. Infelizmente, a gente está em um momento onde eu não gostaria de tocar nesse tipo de assunto e tenho certeza que você também não gostaria de falar sobre isso. É um assunto delicado, é um assunto que me fere, é um assunto que fere o meu coração e eu tenho certeza que fere o coração de Jesus e que deveria ferir o coração da igreja. Por quê? Porque o pecado é uma coisa e o crime é outra. Então não podemos confundir pecado e crime. Pecado é pecado e a gente vai trabalhar para que isso seja restaurado, trabalhar para que a pessoa ela tenha uma convicção do pecado, e uma outra coisa é a pessoa usar a inteligência da cabeça de cima para usar a cabeça que não deveria usar da forma errada. Afinal de contas, Deus nos deu um casamento para que a gente pudesse desfrutar da relação marido e mulher. Ele não instituiu nada relacional, que eu não posso falar claramente a palavra por causa dos algoritmos, mas você entende muito bem do que eu estou falando. Ele criou isso para ser feito entre marido e mulher. E quando um pastor, ele usa das escrituras, ele usa da própria Bíblia para poder dar legalidade ao que ele chama de santificar as irmãs, não é possível, cara, não é possível. Eu me nego a acreditar que alguém pode usar a Bíblia para dizer que está santificando as irmãs, ou para manipular, ou para criar situações onde a cabeça da pessoa fica confusa e achar que isso daí está certo, isso é o certo. Não, não é possível que a gente compactue com isso. E eu não quero dizer aqui que eu abomino esse tipo de homem, ele merece morrer, apodrecer no inferno. Não, não é isso que eu estou falando. A minha intenção aqui não é colocar os irmãos contra esses pastores. A minha intenção aqui é alertar a igreja de Jesus, a noiva de Jesus, com relação a dar palco novamente a essas pessoas. Essas pessoas, elas merecem o quê? Tratamento. Elas merecem pessoas que andem com ela e passem a abraçá-la e viver um evangelho normal. Mas essas pessoas, esse tipo de homem, ele não merece voltar ao palco. Ele não merece voltar ao microfone, porque é injusto com as pessoas que são as vítimas. Você consegue ver a dor e a ferida que fica na vítima para sempre? Não tem mais volta. É uma ferida que a pessoa vai ser tratada a vida inteira com psicólogos, com psicanalistas e psiquiatra. Por quê? Porque feriu. Então é injusto. Se a gente fala de justiça, a igreja luta por justiça, nós temos fome e sede de justiça, mas que justiça é essa? Onde a gente compactua com alguém que, olha, nos últimos anos, infelizmente a realidade, a gente viu muitas notícias na internet e notícias que saíram nos jornais de pastores que estavam usando do seu poder eclesiástico para manipular, para pegar, inclusive, mulheres casadas. O que é um absurdo maior ainda. Adultério, de forma pensada, de forma trabalhada para que isso acontecesse. Por isso que eu estou tratando esse vídeo como pastores que pensam com a cabeça de baixo. Porque não é possível o cara pecar porque ele errou e falhou uma vez, é uma coisa. Agora, o viver na prática do pecado, que já é uma coisa antibíblica, viver na prática do pecado, e isso usando as escrituras, nós não podemos compactuar com isso. Não tem como eu dizer que isso é normal e que isso está certo. E o problema não é que eu só ouvi falar ou só que saiu na internet, é que a gente está vendo um monte de casos como esse. E o pior, eu vi, por exemplo, um perto de mim, um homem que inclusive eu admirava por suas palavras, por suas pregações, muito bom mesmo. Mas o cara estava pegando todas as irmãs da igreja, meu irmão.
não entra na minha cabeça, não sei se entra na sua, mas na minha não entra. O cara pegando todas as irmãs da igreja, e depois que a bomba explode, beleza, o cara, ao invés de pedir perdão e procurar se retratar, e já passou até do pecado, né, já virou crime muitas vezes, o cara se refugia em um lugar onde ele acha que existe um papa da igreja que vai perdoar os pecados dele e que vai simplesmente apagar toda a história. E aí o cara passa lá uma temporada com esse pastor que se acha o super pastor, né, o pastor do Brasil, o cara, né, é o papa da igreja do Brasil, porque simplesmente o cara bota o cara lá, diz que cuidou dele por 2, 3 anos e de repente bota o cara para pregar de novo em tudo quanto é conferência no Brasil, em tudo quanto é igreja no Brasil, irmão. Será que ninguém vê que isso está errado? Está errado. Está errado. Não tem como. Vai ferir mais ainda aqueles que foram injustiçados. Então a gente não pode se calar. Recentemente houve o caso lá em Kansas City. Meu Deus do céu! O homem criou um império internacional, mas esse homem vinha, né, de acordo com todas as investigações que têm sido feitas e a forma até manipulatória como têm sido feitas as investigações, mas ficou claro, existem muitas vítimas. Não é possível que a gente compactue com isso, e graças a Deus esse homem está escondido em algum lugar aí, não sei como, está escondido, mas não está pregando em lugar nenhum, pelo menos isso. Mas o daqui que eu conheço, pelo amor de Deus, deram o palco para o cara de novo. Isso é um absurdo. Tem um irmão que ele é muito bom cantor, um cara que tem um sucesso na música gospel maravilhosa, uma adoração incrível. Ele é um salmista, ele é um cara como Davi, ele é um cara que ele toca o coração de Deus com as suas canções, ele é um compositor maravilhoso. Eu conheci de perto, vi, mas ao mesmo tempo, o cara ia ministrar no Brasil e ficava, né, nas redes sociais tentando pegar as mulheres, inclusive casadas. E eu tive amigos próximos que foram vítimas disso, esposas de amigos próximos foram. Esse cara tentou ter relações com essas mulheres. Graças a Deus, esse é um dos poucos que eu vi que finalmente, depois de fazer várias e várias dessas coisas, está escondido em algum canto aí, dando aula de música. Parabéns para esse cara, é isso aí. A gente não vai abolir ele do evangelho. A gente vai abraçá-lo como irmão, e ele tem uma fraqueza que nós compreendemos a fraqueza dele e vamos abraçá-lo, nós vamos apoiá-lo para que ele possa crescer, desenvolver o cristianismo, o evangelho, a proclamação do evangelho dentro da vida dele, a ferida que ele tem de Cristo. Ele foi ferido com algo, mas ele tem uma fraqueza. E essa fraqueza, ela não impossibilita ele de continuar sendo nosso irmão, mas ela não capacita ele a continuar permanecendo na liderança. Ela impossibilita ele de continuar exercendo liderança sobre os demais cristãos. Então, a gente precisa estar atento a essas questões. Você e eu, como igreja, a gente precisa ver o que está acontecendo na igreja com relação a isso. E a gente precisa denunciar. Quando o homem se arrepende, a gente precisa abraçá-lo. Mas quando o homem continua na arrogância e na soberba, a gente precisa denunciar. E a outra coisa que a gente precisa fazer é não dar palco novamente a esse tipo de homem. Porque ele não simplesmente pecou. Muitas vezes ele cometeu um crime. E outras vezes ele cometeu coisas ainda piores. Mas que não é digno da gente falar aqui. A questão é, a gente precisa entender que o cristianismo é algo muito sério. Se não, o crivo que foi estabelecido para ser um presbítero na igreja não vale de nada. É melhor a gente pegar a Bíblia e rasgar. Por quê? Se o cara não está dentro daquilo dali, tudo bem, aquilo dali é um extremo, pode ser até um extremo, né? A gente precisa ver existem as exceções à regra. Mas a questão é, a pessoa, ela maquina o mal, que é contrário à Bíblia, ela peca consciente, e não só pecou
Ah, errei, cara, vou procurar pessoas que possam me ajudar nisso para que essa minha fraqueza ela não continue se perpetuando. Não, ele pega, faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e passa-se anos fazendo a mesma coisa e ao mesmo tempo consegue proclamar a palavra de Deus. Não posso aceitar isso. E é por isso que eu estou aqui com esse canal. Me ajude, me ajude. Vamos ser irmãos de verdade juntos, vamos ser igreja juntos. Eu estou fazendo isso daqui porque eu quero ver o derramar do Espírito sobre a igreja brasileira e quiçá a igreja internacional. Eu quero ver o derramar do Espírito. E para que haja o derramar do Espírito, a gente precisa expulsar o pecado do nosso meio da maneira correta. Então eu peço para você, ore por esses homens, ore por esses pastores, para que eles não continuem cometendo isso, porque isso é o que a gente sabe, mas tem um monte aí, cara, que a gente não sabe. E a gente precisa chorar por isso, a gente precisa se derramar por isso, a gente precisa ter compaixão, misericórdia, não só deles, mas dos irmãos e das irmãs que são vítimas disso. Porque nós queremos ver um derramar maravilhoso do Espírito. Nós queremos ver um avivamento como nunca, um avivamento sem precedente. E por isso, eu estou aqui e peço a você, vamos orar, mas vamos também fazer a justiça segundo a lei dos homens e segundo a lei de Deus. Ok? Então, continue assistindo esse canal, virão outros vídeos por aí, porque aqui, você sabe, a verdade é na lata.